Olá, pessoal! Hoje nós vamos estudar as expressões algébricas. O que são expressões algébricas? São formas de escrever matematicamente, utilizando símbolos, alguma informação que nós falamos em linguagem usual. Então, existem muitas situações nas quais nós podemos escrever essas situações de maneira matemática. Por exemplo, digamos que eu vou me referir à compra de algum produto. No caso do livro de vocês, vocês têm um exemplo aí de um caderno. Foram comprar um caderno. E eu não vou dizer por enquanto quanto custa o caderno. Mas o que eu sei é que esse caderno custou o dobro de uma coleção de lápis. Então, nós temos aqui lápis de colorir. E eu quero escrever matematicamente esta informação. O preço do caderno é o dobro do preço dos lápis, ok? Então, eu não estou dizendo nesta minha frase quanto o lápis custa, também não estou dizendo quanto o caderno custa. O que eu estou dizendo é que o caderno custou o dobro da coleção de lápis. Então, na matemática, todas as vezes que eu encontrar uma situação em que eu não tenho o número, neste caso aqui, o número do preço, então eu posso representar através de uma letra, qualquer letra que eu quiser. Normalmente, a gente usa as últimas letras do alfabeto. Então, por causa disso, eu posso chamar preferencialmente de X, de Y ou de Z. Neste caso aqui, eu vou chamar de X o preço do caderno. Desculpe, o preço da coleção de lápis. Pronto. Porque eu não disse quanto era. Mas se X, ou seja, se um valor desconhecido é o preço da coleção de lápis, eu não disse a vocês que o preço do caderno é o dobro? Como é que eu escrevo matematicamente que este número, que este preço vai ser o dobro daquele? O dobro é multiplicar por 2. Então, o preço do caderno vai ser 2 vezes este preço aqui, que eu representei pela letra X. Então, vai ficar 2 vezes X. 2x. O que representa isso? Isso aqui representa o preço do caderno. Então, se X, ou seja, se um valor desconhecido é o preço da coleção de lápis, o dobro, 2 vezes X, é o preço do caderno, ok? Esse X, então, é chamado de variável. Por que variável? Porque é um valor que pode variar, que pode mudar. Poderia ser que o preço da coleção fosse R$2 e o preço do caderno seria o dobro, R$4. Se o preço da coleção fosse R$3, então o preço do caderno seria o dobro, 2 vezes 3, que seria R$6. E aqui, qualquer valor que eu colocar para o preço da coleção, vai variar também o preço do caderno, porque este depende deste. Então, se o preço da coleção fosse R$5, o preço do caderno seria 2 vezes 5, o dobro de 5, que é 10. Seria R$10, então, ok? Então, esse X aqui, ele é chamado de variável, ok? E cada uma dessas expressões, essa expressão 2x e essa expressão x, são chamadas de expressões algébricas. Algébricas porque nós estamos utilizando letras para representar valores, ok? Então, vem de alfabeto, por exemplo. Alfabeto começa com al, né? E a gente está falando das letras. Então,
Algébricas também se referem às letras, assim como o alfabeto. E por causa disso, nós vamos utilizar sempre letras. Poderiam também ser outras letras, mas nós vamos usar preferencialmente as letras X, também poderia ser a letra Y, a letra Z, a letra T, preferencialmente letras minúsculas, certo? Poderia também ser P ou Q, não importa, pode ser qualquer letra. Preferencialmente, nós utilizamos as últimas letras do alfabeto, ok? Então, agora, nós vamos aprender como escrever algumas frases em linguagem usual na forma matemática, ok? Então, nesses exemplos, eu vou mostrar como você vai escrever na linguagem matemática estas expressões faladas na linguagem usual, ok? Então, neste primeiro exemplo, ó, o dobro de 10. Eu quero escrever isto com símbolos. Então, para escrever o dobro de 10, nós já vimos que o dobro significa 2 vezes. Então, vai ser 2 vezes 10, o dobro de 10. Não precisa fazer o resultado. Vocês já sabem que 2 vezes 10 é 20. Mas o meu objetivo aqui é ensinar vocês a escrever esta expressão de maneira matemática, ok? Então, por enquanto, eu ainda não estou falando do resultado. A soma de 8 e 20. Então, vamos fazer a soma, é o símbolo mais, de 8 e 20. Então, a soma de 8 e 20 é expresso dessa maneira matemática. Agora, 12 menos 9. Para escrever 12 menos 9, eu uso o símbolo de subtração. E neste último exemplo, o produto de 10 e 3. Produto significa multiplicação. Então, o produto de 10 e 3 vai ser a multiplicação de 10 e 3. Ok? Então, nestes exemplos, você pode observar que a leitura é exatamente como nestas frases. O dobro de 10, a soma de 8 e 20, 12 menos 9 e o produto de 10 e 3. Ok? Nestes exemplos, nós vamos continuar escrevendo de maneira matemática, ok? Então, aqui, ó, o triplo de 12. O triplo significa 3 vezes. Então, vai ser 3 vezes 12, porque é o triplo de 12, ok? Expressões como dobro é vezes 2, triplo é vezes 3, quádruplo é vezes 4, quíntuplo é vezes 5. Sempre que termina com esse PLO, certo? Triplo, quádruplo, quíntuplo, sextuplo, sempre é multiplicação, ok? Então, triplo é de 3, quádruplo é de 4, quíntuplo é de 5 e assim por diante. Neste outro exemplo, está falando da terça parte. Quando você fala em parte, significa uma parte do todo. Uma parte do todo nos sugere uma fração ou divisão. Porque uma fração não é uma parte do todo? Então, aqui, a terça parte de 9 significa que eu vou fazer o 9 dividido em 3 partes, ok? A terça parte é essa parte de baixo. Quantas vezes eu estou dividindo 9? Estou dividindo 9 em 3 partes, ok? Então, a terça parte de 9. Se fosse a quarta parte, então 4 estaria aqui embaixo. A quinta parte estaria 5 aqui embaixo. A sexta parte, o 6 estaria aqui embaixo, ok? Agora, o quociente entre 10 e 2.
Quociente também estamos falando de divisão. Nós sempre vamos escrever a divisão no formato de fração, tá bom? Então, aqui o quociente vai ser uma divisão entre 10 e 2. Entre 10, o primeiro número fica em cima e o segundo número fica embaixo. É diferente desse aqui, ó. A parte é o número que fica embaixo, né? A terça parte, então o 3 fica embaixo. Aqui, o quociente entre 10 e 2, você vai escrever na ordem. O quociente entre 10 e 2, ok? Agora, vamos fazer alguns exemplos utilizando, ao invés de utilizar números, utilizar uma variável. Então, digamos que o x fosse variável. Então, se ele é variável, significa que eu não sei qual é o valor que ele tem. Ele pode representar vários números, variável, ok? E se neste exemplo eu escrevesse o triplo de um número, então aqui, ó, o triplo de um número. Nesta frase, eu não estou dizendo qual é o número. Eu só estou dizendo que é o triplo deste número. Como eu não sei que número é esse, é um valor desconhecido, é um valor que pode variar. Então, o triplo de um número vai ser 3 vezes uma variável x. Ok? Porque eu não estou me referindo a um número exato. Ele está variando. X é variável. Observe aqui. Eu também poderia utilizar outras letras. Então, eu poderia fazer também 3 vezes y. Significa a mesma coisa. O triplo de um número. Se eu não sei quem é y, ele é um número qualquer. Ele é variável. Também poderia ser 3 vezes z, 3 vezes a, 3 vezes t. Qualquer letra, tá bom? Qualquer letra. Então, aqui eu vou deixar o t. Neste outro, ó, se eu escreveste também a terça parte de um número, então, do mesmo jeito que eu fiz na de cima, utilizei uma variável, utilizei uma letra, aqui também. A terça parte, a gente tem aqui o 3, a terça parte é embaixo, de um número. Se eu não sei que número é esse, eu vou utilizar uma variável. Então, eu vou colocar uma letra aqui que pode ser x. A terça parte de um número. Nesse outro também. O quociente entre 10 e 2. Eu vou escrever aqui o quociente entre 10 e um número. Um número. Se eu não disse que número é, então eu vou utilizar uma variável para representar. Então, quociente entre 10 e um número. Vou utilizar uma letra. Por exemplo, letra Y, ok? Então, observe que todas as vezes que eu utilizar uma letra, esta letra está representando um número desconhecido, um valor que pode ser variável, ok? Vamos para agora um outro exemplo. Vamos ver se você consegue fazer esse exemplo. Então, neste exemplo aqui, eu estou falando a soma do dobro de um número com 5. Será que você consegue fazer? Então, dê uma pausa no vídeo e tente. Pronto, conseguiu? Então, agora eu vou dizer qual é a resposta. A soma, então, mais o dobro de um número. Nós já aprendemos como é o dobro de um número. É o 2 vezes x.
porque eu não sei qual é o número, então eu estou utilizando a variável. Só que ele está dizendo a soma do dobro de um número com 5. Então, eu vou somar o dobro de um número com 5. Esta expressão, 2 vezes x mais 5, também pode ser escrita 2x mais 5. Quando não tiver sinal entre um número e uma letra, não tiver nenhum sinal, aqui não tem nenhuma operação entre o 2 e o x. Então, sempre nós vamos entender que este sinal é o sinal da multiplicação, ok? Não confundam que um pontinho assim sempre é multiplicação. Multiplicação ou vezes, né? A gente chama de vezes. 2 vezes x mais 5. Por isso que a multiplicação agora, no 7º ano, é um pontinho, que é para não confundir com a letra x, ok? Então, quando eu tiver 2x, eu não estou falando 2 vezes mais 5. Eu estou falando 2 vezes x, que é um número desconhecido. Então, por exemplo, digamos que o x fosse 3. Se o x valer 3, então aqui vai ser 2 vezes 3, que é 6. 6 mais 5, 11. Agora, se o x for o número 10, por exemplo, então vai ficar 2 vezes 10, 20. 20 mais 5, 25. Então, o valor que esta expressão algébrica tem depende do valor da letra x. Por enquanto, este valor é variável, ok? Agora vamos para este outro exemplo. A diferença de dois números. Diferença significa subtração ou menos. Então, a diferença de dois números. Neste caso, eu não disse quem são os números, então eles podem variar. Como são duas variáveis, então aqui eu vou usar uma letra e aqui eu vou usar uma outra letra. A diferença entre dois números. Eu estou utilizando letras diferentes porque esses números podem ser diferentes. Nada me garante que esses números são iguais. Eu não disse aqui que eles são números iguais. Então, eu posso supor que eles são números diferentes, ok? Então, pessoal, esta foi a nossa explicação das expressões algébricas. Vocês agora vão ter um exercício e pratiquem bastante sobre o assunto, ok? Qualquer dúvida, nós estamos à disposição. Um abraço. Tchau, tchau.